Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta que talvez doa. Mas é a pergunta que separa quem constrói um legado de quem passa a vida inteira se preparando para algo que nunca chega. Quantos anos da sua vida você já entregou esperando se sentir pronto? 5 anos, 10 anos, 20 anos? Se você tem 40, 50, 60 anos e ainda não transformou o que você sabe em uma mentoria lucrativa, esse vídeo é sobre a única coisa que está do seu caminho. E não é a falta de conhecimento, não é a falta de experiência, não é a falta de conteúdo, não é a falta de capacidade, mas é uma coisa muito mais silenciosa e muito mais perigosa. E se você não entender isso hoje, você vai passar mais 5, 10, 20 anos acumulando saber sem nunca colher o que plantou. Deixa eu te falar uma coisa que eu vejo todo dia, mas todo santo dia. Chega um mentor para mim ou uma mentora, 20, 25 anos de carreira, transformou equipes, salvou empresas, carregou times nas costas, tem resultados reais, tangíveis e comprovados. E quando eu pergunto, por que você ainda não lançou a sua mentoria? Sabe o que essa pessoa me responde? Eu ainda não me sinto pronto. Eu preciso de mais um curso. Eu preciso organizar melhor o conteúdo. Eu preciso ter certeza de que vai funcionar. Eu olho para essa pessoa e penso, você tem 3 décadas de resultado real. 3 décadas. E ainda acha que precisa de mais um certificado? Isso não é falta de preparo. Isso é uma armadilha mental que convence pessoas brilhantes de que elas nunca estão à altura. E essa armadilha, ela tem três disfarces. E hoje eu quero que você preste atenção em cada um deles, porque aposto que você vai se reconhecer em pelo menos um deles. Disfarce número 1. Preciso estudar mais. Você emenda um curso no outro, uma certificação atrás da outra, termina uma formação e já está se inscrevendo na próxima. E nunca, mas nunca chega a hora de cobrar. O conhecimento vira acúmulo, não vira renda. Você está sempre a um certificado de distância de se sentir suficiente. Só que esse certificado nunca chega, porque quando você termina já aparece outro e o ciclo não fecha. Disfarce número 2. Ainda não está perfeito. O site não está pronto, a apresentação não está 100%, o nome ainda não convenceu. A logo não ficou como você queria. E o tempo está passando. Você adia o lançamento porque quer polir, ajustar, melhorar. E sabe o que acontece? Você nunca lança, porque sempre vai ter alguma coisa para ajustar. Sempre. Disfarce número 3. E esse é o mais perigoso. Quem sou eu para falar disso? Você olha para o lado e vê gente com metade da sua trajetória cobrando o dobro, o triplo. Gente que nunca liderou uma equipe, que nunca fechou um contrato grande, que nunca enfrentou uma crise real. E eles estão lá, postando, vendendo e mentorando. E você pensa, como eles conseguem? A resposta é simples e é cruel. Eles não são melhores do que você. Eles só não estão esperando se sentir prontos. E isso tem nome e se chama Síndrome do Impostor. E antes que você pense, isso é coisa de gente insegura, de gente que não tem competência, deixa eu te dar um número que vai te derrubar da cadeira. Então se segura aí. 70% das pessoas bem-sucedidas já experimentaram a síndrome do impostor em algum momento da carreira. Gente, 70%. Isso é muita gente. Isso não é coisa de gente incapaz, mas é coisa de gente inteligente. Porque quanto mais você sabe, mais você percebe o tamanho do que ainda não sabe. E você confunde profundidade com insuficiência. Você olha para sua trajetória de 25 anos e pensa, não é suficiente. Enquanto o cara que fez um curso de fim de semana já está vendendo a mentoria. Isso não é humildade, isso é distorção de percepção. E está te custando dinheiro, tempo e legado. Mas tem um detalhe aqui, e é aqui que a chave vira. A síndrome do impostor adora uma coisa, a paralisia. Ela te convence de que a solução é esperar. Esperar se sentir pronto, esperar ter certeza, esperar o medo passar.
E quanto mais você espera, mais forte ela fica. Porque cada dia que você não age, reforça a mensagem. Viu? Você não consegue mesmo. É uma profecia que se autorrealiza. Sabe qual é o único jeito de vencer isso de uma vez por todas? Não é esperando, porque esse dia nunca chega. E eu vou repetir, esse dia nunca chega. O único jeito é agir antes de se sentir pronto. E eu vou te mostrar como. A autoridade não nasce quando você se sente pronto. Ela nasce com base em 3 pilares. E nenhum deles depende de certificado. Nenhum depende de tempo e de tempo de espera. Nenhum depende de permissão de ninguém. E esses 3 pilares são os 3 pilares da autoridade. O primeiro pilar eu chamo de posicionamento claro. A maioria dos mentores e mentoras que eu vejo sofre de uma coisa, a síndrome do eu faço tudo. Você olha o perfil da pessoa e ela faz coaching, faz mentoria, faz consultoria, dá palestra, vende curso, atende empresa, atende pessoa física. Aí você pergunta, qual é o seu negócio? E a pessoa, eu ajudo pessoas. Isso não é posicionamento, isso é um buraco negro dentro do marketing. Eu ajudo pessoas não é posicionamento. A autoridade nasce quando você é conhecida por uma única coisa, quando alguém olha para você e pensa, essa pessoa resolve esse problema, não 10 problemas. O seu um. E aqui vai o desconforto. Escolher dói. Dói porque você sente que está abandonando oportunidades. Mas é o contrário. Você está abandonando a dispersão para abraçar a profundidade. E profundidade é o que as pessoas pagam caro. Uma mentora que eu acompanhei tinha 20 anos de RH. Fazia recrutamento, treinamento, clima organizacional, folha de pagamento, fazia tudo. E faturava pouco. Quando ela escolheu focar só em retenção de talentos para empresas de médio porte, o faturamento dela mudou completamente. E não porque ela ficou melhor, mas porque ela ficou mais clara. O pilar 2 é a prova social reorganizada. E esse aqui é o que mais dói e o que mais liberta também. Você tem 25 anos de carreira, você tem resultados, você tem cases, mas esses resultados estão espalhados na sua memória, no seu currículo, na sua cabeça e ninguém vê. A prova social não é o que você fez, mas é o que você mostra. E a maioria das pessoas com 40, 50, 60 anos sofre de um problema: modéstia tóxica. Você acha que falar sobre suas conquistas é arrogância, não é? Mas não é. É serviço. Porque se você não mostra que pode resolver o problema, a pessoa que precisa de você nunca, mas nunca mesmo vai te encontrar. E eu quero que você faça um exercício agora. Pode pausar esse vídeo agora mesmo se você quiser. Pega um papel e uma caneta. Lista 10 resultados reais que você gerou em toda a sua vida profissional. 10, não 5. 10. Escreve com números. Quantas pessoas você impactou, quanto dinheiro economizou, quantas equipes você transformou. Isso não é arrogância, isso é o seu portfólio. E é a prova que você já faz o que diz que faz. E no pilar 3 é a visibilidade intencional. E aqui é onde a maioria dos mentores de 40 anos mais trava muitas vezes. Você pode ter o melhor posicionamento do mundo, você pode ter uma prova social impecável, mas se ninguém te vê, você não existe no mercado. Visibilidade intencional não é sair postando qualquer coisa todo dia, não é estar em todas as redes, mas é estar onde o seu cliente está, com o conteúdo que ele precisa ouvir no momento certo. Isso significa 3 coisas: constância, consistência e coragem. E eu chamo de métodos 3Cs. Constância de aparecer todo dia, consistência de falar sempre sobre o seu e coragem de dar a cara, de gravar o vídeo mesmo sem se sentir pronto, de publicar mesmo com medo do julgamento. E sabe qual é a diferença de um mentor que fatura 5, 10, 15 mil reais por mês, aquele que não fatura nada? O primeiro apareceu, o segundo ainda está esperando o dia certo. Mas agora que você entendeu os 3 pilares, eu quero te dar o método, o como, porque entender não basta. Fazer é o que muda. E eu chamo de método sprint de 7 dias.
Se você esperou 5, 10, 20 anos para se sentir pronto, você não precisa de um plano de 6 meses. Planos longos são assassinos do momento certo de cada um. Você precisa de um sprint, uma meta única, que seja mensurável, com um prazo claro. E vamos começar com um prazo de 7 dias. Não um mês, não um trimestre, mas 7 dias. E por que 7 dias? Porque é curto o suficiente para não dar medo e longo o suficiente para gerar resultados visíveis. E quando você vê resultado, você confia. E quando você confia, você continua. Esse sprint de 7 dias, ele tem regras. E atenção, regra número 1, uma meta. Não 2 nem 3. Por exemplo, essa semana eu vou publicar 3 shorts sobre o meu tema. Ou, essa semana eu vou definir o meu posicionamento e escrever ele em uma frase. Então, uma meta e foco total. Agora, regra número 2, prazo inflexível, 7 dias. Você começa na quarta e termina na terça. Começa na segunda, termina no domingo. Não importa o dia, importa que tem um tempo determinado. A regra número 3, prestação de contas. Você precisa de alguém que saiba qual é a sua meta. Pode ser um amigo, o teu esposo, tua esposa, um colega ou um grupo. Alguém que no 7º dia vai te perguntar: e aí? Você fez? Isso se chama accountability. Mas eu chamo isso de um antídoto mais poderoso contra a síndrome do impostor, porque ele não sobrevive a essa exposição. E esse antídoto, ele tem algo muito interessante. A síndrome do impostor, ela prospera no silêncio. Ela fica ali, dentro da sua cabeça, te convencendo de que você não é suficiente. Mas no momento em que você vira para ela e fala: eu me comprometi com isso, ela enfraquece. Porque agora não é mais só você contra você. Tem testemunha. É o seu mentor e você contra a síndrome do impostor. É o seu marido e você contra a síndrome do impostor. Então agora você tem alguém para te ajudar. Então agora defina uma meta para os próximos 7 dias. Escreva num post-it, coloca na tela do teu computador, manda para alguém e faz. E se você não tem ninguém para mandar, comenta aqui embaixo. Minha meta da semana é: escreve, eu vou ler. E você vai ter que cumprir, porque agora eu também sou testemunha e vou pegar na sua mão. E eu quero fechar esse vídeo aqui com uma imagem bem importante. E eu quero te ajudar a criar essa imagem. Então, eu convido você para fechar os seus olhos. E é sério, feche seus olhos agora, mas não feche esse vídeo, porque senão você vai perder a parte mais importante. Com os olhos fechados, você imagina. Imagina você daqui 1 ano. Você já publicou dezenas de vídeos, você já tem alunos, você já está sendo pago pelo que sabe, pelo que você realmente contribuiu com as pessoas. Você está sendo pago pela sua experiência, reconhecida pela sua experiência, por tudo que você já viveu, todos os erros e acertos que agora ajudam outras pessoas a ter resultados mais rápidos. Agora, compara com a versão sua de hoje. A que ainda está esperando. A que ainda acha que precisa de mais um curso. A que acorda e pensa: será que eu realmente posso? A única diferença entre essas 2 pessoas é que a segunda decidiu agir, mesmo com medo, mesmo sem se sentir pronta, mesmo sem garantia. Você passou 40, 50, 60 anos acumulando conhecimento. Você sobreviveu a crises, você liderou pessoas, você resolveu problemas que ninguém mais conseguia resolver. E você vai me dizer que não está pronto? O mundo, ele não precisa de mais um certificado na sua parede, mas o mundo precisa da sua voz, da sua história, do que só você pode entregar. Então, assuma o seu lugar e seja mentor. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.